Oi, pessoal! Bem-vindos ao episódio 10 de Na Volta Eu Te Conto. Seria esse o fim de uma era? Tan, tan, tan. Vamos falar sobre o futuro do podcast hoje também, porque eu tinha prometido 10 episódios experimentais e agora a gente tá no nosso 10º. Então a gente vai falar um pouco sobre se a gente continua ou não nessa conversa, né? Mas enfim, queria perguntar também pra vocês se vocês me odeiam, porque precisamos falar sobre o flop que foi o último episódio. Eu vim aqui, me expus. 0 comentários, o silêncio ensurdecedor. Eu acho que o episódio 9 ele quebrou a internet, assim, porque ninguém comentou. Mas tá tudo bem, mas várias pessoas me chamaram no particular pra comentar sobre. Então eu fiquei feliz. Mas é engraçado, porque eu falo, ansioso para ler os comentários. 0 comentários. Mas tá tudo certo, às vezes é sobre isso também. Quem quer trocar ideia, tipo, né, conversar de uma forma particular também é sempre bem-vindo pra me mandar mensagem. Mas eu quero contar uma coisa que aconteceu no trabalho pra vocês semana passada. Tava muito quente na semana passada. Eu fui com uma blusinha cropped, assim, mais regata, sabe? E aí eu fui pro trabalho. E é só uma situação pra gente pensar, né? Que, tipo, às vezes a gente acha que a gente passa despercebido, ou que ninguém repara na gente, ou que... Enfim, que a gente não é tão relevante assim. Mas aí, quando eu desci pra almoçar, uma das mulheres que trabalha lá no restaurante do meu trabalho, ela me viu, ela sempre, enfim, comenta minha roupa, me elogia. Ela é uma querida, sério. E daí, na semana passada, ela me viu e ela falou, olha só, eu adorei a tua blusinha. Inclusive, eu comprei uma bem parecida e não me serviu, não ficou bem em mim. Eu vou trazer pra ti aqui amanhã, vou te dar de presente. Daí eu falei, não, imagina, né, uma blusinha que tu comprou, não precisa me dar de presente e tal. Daí ela falou, não se preocupa. Tá, e aí no dia seguinte eu fui pro trabalho e quando eu desci pra almoçar, ela tava lá e ela falou, eu trouxe a blusinha, vou lá pegar pra ti. E aí ela, enfim, me deu de presente a blusinha, ela colocou na minha frente, assim, ela falou, vai, tipo, né, no meu peito, assim, ela falou, vai ficar tão linda em ti. E, enfim, elogiou, né, e tudo mais. E, às vezes a gente não tem muita noção de como essas atitudes, assim, impactam a gente, né, ou fazem um sentido muito maior do que elas aparentam fazer, sabe? Porque eu sempre tive, desde muito pequeno, né, eu sempre tive muita vontade, assim, de me vestir com roupas mais femininas, roupas mais delicadas. Eu sempre gostei muito disso, sabe? Só que muitas dessas coisas eu não consegui fazer, porque, enfim, né, vocês acompanham aqui, vocês sabem, eu cresci num lugar muito pequeno, né, rodeado de muito preconceito. A gente vive, né, rodeado de preconceito em todos os lugares. Então eu não tinha muito essa coragem de, enfim, ser quem eu era, não tinha essa liberdade, sabe? E eu só fui conseguir ter isso há pouquíssimo tempo, há 3, 4 anos atrás, assim, eu acho que foi meio que na pandemia, assim, que eu comecei a ter mais coragem de experimentar, né? E isso tem um impacto muito grande na minha vida, porque me deixa muito feliz, assim, sabe? Eu poder ser quem eu sou, usar as roupas que eu quero, as roupas que eu gosto. Porque antes era meio que como se eu não fosse eu mesmo, assim, sabe? Por muito tempo na minha vida. Então, quando acontece alguma situação assim, como a da Denise é o nome dessa funcionária, que me deu a blusinha de presente, essas situações, elas servem como uma confirmação, assim, sabe? De que tem pessoas que vão enxergar beleza em mim e no meu estilo, sabe? Que vão ver aquilo como uma certa forma de inspiração, talvez, ou enfim, que vai fazer sentido pra eles. E eu acho que a Denise me enxerga dessa forma, sabe? E esse gesto dela me dar uma blusinha que ela comprou pra ela e que, enfim, não serviu, meio que essas atitudes meio que demonstram que eu tô no caminho certo, sabe? E que vale a pena ser eu mesmo, e que vale a pena eu ser leal comigo mesmo, sabe?
Então, eu tenho muitas pessoas como a Denise ao meu redor. Eu tenho amigas, como a Júlia Rebelo uma vez me deu algumas maquiagens dela que eu uso até hoje. Uma vez eu encontrei uma ex-colega de trabalho, a Maureen, e ela me deu um esmalte, assim, quando eu tava recém começando a pintar minha unha, assim. E essas coisas me encorajam, sabe? A minha irmã, que enfim, me dá as maquiagens dela, me empresta os esmaltes dela, minha amiga Brenda também, que me dá muitos produtinhos de presente. Essas atitudes, elas, tipo, são presentinhos, são coisinhas pequenas, mas pra mim elas fazem um sentido tão grande, porque demonstra que essas pessoas me veem de um jeito feliz sendo quem eu sou, e elas querem, tipo, que eu continue, sabe? É uma coisa meio tipo assim, eu vi que tu gosta, eu vi que é algo que te deixa feliz, vou te dar isso como um presente, assim. E eles realmente têm um sentido muito maior do que eles aparentam. Então, essa atitude da Denise me deixou muito feliz, assim. E também foi um gatilho, de uma certa forma, que fez eu lembrar de todas essas pessoas que me veem assim desse jeito, sabe? Gentil e belo e corajoso de ser quem eu sou e de usar as roupas que eu uso, né? Enfim, então como forma de agradecimento eu comprei um chocolate para Denise, né? Escrevi uma cartinha para ela contando o quanto aquele gesto que ela fez comigo, assim, o significado enorme que aquilo tem pra mim, sabe? Aí, enfim, ela ficou muito feliz também, sabe? E foi uma atitude que me fez refletir muito sobre isso, assim, sobre, né? Acho que nos episódios anteriores a gente falou muito sobre coragem e pessoas que nos dão coragem e pessoas que nos encorajam, e a Denise foi uma dessas pessoas, assim, sabe? Que não é tão próxima de mim, óbvio, a gente se vê no dia a dia, né? Mas é uma relação muito rápida ali. E assim, isso não é uma atitude só que a gente tem que pensar não só como sendo a pessoa que é vista, que é presenteada, que é elogiada, mas também como às vezes a gente pode fazer atitudes como as da Denise, sabe? De tipo assim, elogiar alguém, cumprimentar alguém, falar o quanto aquela pessoa tá bonita ou enfim, tá feliz. Eu acho que essas coisas fazem uma diferença enorme, né? No nosso dia a dia. E às vezes a gente subestima o poder que um elogio tem, né? Então é muito legal estar perto de pessoas que gostam de nos celebrar, assim, de alguma forma, né? Celebrar a nossa existência, celebrar o nosso estilo, celebrar o nosso jeito de viver, celebrar a nossa coragem também, né? Então, era muito isso. Eu queria muito contar essa história pra vocês, porque foi uma coisa muito fofinha e ela me lembrou de muitos outros momentos que eu já vivi também com as minhas próprias amigas, né? Mas esse ele foi muito surpreendente, porque foi de alguém que eu não tenho uma proximidade tão grande assim, sabe? Então é legal ver que até mesmo alguém que é desconhecido pode ter um impacto grande assim no nosso dia a dia, na nossa vida, assim, sabe? Então essa foi uma coisa que me deixou muito feliz na semana passada. E uma outra coisa que eu queria contar pra vocês, que aconteceu nesses últimos dias, é que eu fui no cinema, né? E aí eu fui ver Young Hearts ali na Cinemateca de Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Gente, que filme lindo, né? Ele é traduzido como Corações Jovens, o nome do filme, e é simplesmente muito lindo esse filme. Eu fui por uma indicação de uma amiga e eu já tinha visto algumas coisas, assim, né? Alguns vídeos recomendando e falando bem do filme, mas ele é um filme muito lindo, ele é um filme, né? LGBT, assim. E ele é um filme muito lindo. É um filme muito sensível, é uma história muito linda. Acho que tem uma reflexão muito interessante sobre o amor. E então, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse filme, né? Seja no cinema ou seja depois em algum streaming. Acho que se você é ouvinte aqui do podcast, você com certeza vai gostar
de assistir esse filme e acho que provavelmente vai fazer sentido pra vocês, assim. Eu saí de lá muito emocionado e foi um daqueles filmes que, sabe, tu consegue ouvir a sala de cinema inteira chorando com o filme. Ele é muito lindinho, assim, muito, muito lindo, eu recomendo fortemente. E um outro assunto que eu queria falar aqui nesse episódio, que inclusive foi recomendação de um ouvinte do podcast lá no comecinho, o Leonardo, que ouve o podcast, ele sabe quem é, ele vai ouvir, ele vai saber que é ele. Ele recomendou no início, né, pra eu falar sobre um tema que seria tipo assim, a crise dos 30, né, dos 30 anos. E é um tema que nos últimos episódios eu nunca tinha conseguido assim fazer uma relação tão profunda assim com a minha vida, com as coisas que acontecem. Porque eu gosto de falar sobre assuntos aqui no podcast, sobre assuntos que eu fico muito tempo pensando e refletindo, assim, sabe? Que realmente ocupam a minha cabeça e que, né, que eu passo os dias pensando, assim. Então, é meio que quando eu venho gravar é também uma forma de, tipo, dar uma organizada, assim, nesses pensamentos que têm ocupado a minha mente. Eu queria agora, né, porque a gente tá chegando no final da temporada, assim, do que eu tinha proposto, esses 10 episódios, eu consegui refletir um pouco mais sobre. E eu queria dizer que eu não sei se eu já cheguei na minha crise dos 30 anos, né? Eu tenho 28 anos, mas eu acho que todo mundo tem uma certa sensação de urgência e de querer estar com a vida organizada e de querer estar com uma casa pronta, estar num relacionamento, estar criando sua família e estar bem de vida, estável, com um trabalho. Eu acho que é um sentimento que aflige todos nós jovens, assim, né? E acho que tem ficado cada vez mais difícil não mais difícil, mas a gente vive em tempos muito diferentes que, tipo, né? A gente vê nossos pais, por exemplo, na nossa idade, já estavam casando, já estavam tendo filhos e né, construindo casa e construindo a vida, assim. E a gente tá num momento que, né, acho que de modo geral, de um modo assim, né, pelo menos aqui no Brasil, não tá acontecendo tanto isso, né, de pessoas jovens, assim, estarem... enfim, é muito difícil a gente ter um emprego, se formar, estudar, ter um relacionamento, né. Acho que nesse podcast a gente fala muito sobre o quão complexos são essas coisas hoje em dia, né. Então... Mas é um rolê que afeta todo mundo, assim. Mas eu acho que uma coisa que eu pensei sobre esse assunto é que, por exemplo, assim, a gente só vai ter uma grande crise dos 30 se a gente estiver seguindo um roteiro pré-definido pela sociedade, não por nós. Porque eu percebo que por exemplo, eu tenho objetivos por ser gay não tão pré-definidos, assim. Eu tenho mais liberdade de escolher quais são os meus objetivos. Porque, por exemplo, as pessoas não... Por eu ser gay, tipo assim, elas não esperam que eu vá casar, montar uma família, ter filho, né, e tudo mais. Então, tipo assim, óbvio que eu tenho algumas coisas que as pessoas esperam de mim, mas, e que, tipo assim, que eu mesmo espero de mim às vezes, né, mas que a sociedade, por conta da minha sexualidade, eles não esperam mais de mim. E não ter essa pressão, por exemplo, me dá uma certa liberdade de que, tipo assim, definir outras prioridades, sabe? Eu imagino que pra quem é hétero, eu vejo, tipo assim, meus irmãos, meus primos, por exemplo, quando a gente se reúne em família, os meus tios, a minha família, tá sempre pressionando eles sobre quando eles vão namorar, quando eles vão ter filho e essas coisas. Que, tipo assim, eles não me perguntam essas coisas, né? Porque, sei lá, eles imaginam que talvez em algum momento eu vá ter, mas a pressão é muito menor, entendeu? E acho que é a mesma coisa de dar certo profissionalmente, tipo, eu acho que tem uma pressão maior para os meus primos e pessoas e familiares e amigos héteros, né?
E enquanto, tipo assim, o gay ali, tipo assim, vamos torcer pra dar certo, mas não estamos esperando nada, sabe? O que é horrível, né? Acho que isso diz muito sobre a sociedade que a gente tá. Acho que isso explica muito porque a gente incomoda tanto quando a gente consegue alcançar cargos bons, cargos altos, né? E nos realizar, assim, profissionalmente, né? Mas porque as pessoas não esperam, as pessoas não querem nos ver nesses lugares. E isso dá uma certa liberdade, né? De a gente imaginar outros cenários e outras perspectivas para a nossa vida. Por exemplo, isso que eu falei no início do episódio sobre se vestir com roupas que se sente à vontade e se sentir bem à vontade com o próprio corpo, essas coisas. Por exemplo, para mim, eu tava conversando com o meu irmão, né, algumas semanas atrás, que eu tava contando pra ele que, tipo assim, sei lá, por 17, 18 anos da minha vida é como se eu não tivesse existido, é como se, tipo, uma outra pessoa tava vivendo a minha vida ali no automático, entendeu? Então, tipo assim, pensa que se eu fosse... Às vezes eu fico parando pra pensar que, tipo assim, é óbvio que vou me sentir atrasado com algumas questões, sabe? Porque algumas pessoas já estavam vivendo a vida delas ali por, sei lá, 17 anos. Eu só fui começar a viver a minha depois de muito tempo, sabe? Mas aí que tá, a gente não tem que se sentir atrasado por causa disso. Porque todo aquele período que talvez a gente não estava sendo exatamente quem a gente queria ser, ele de uma certa forma nos deu as ferramentas e habilidades que a gente precisava para agora estar vivendo o nosso melhor momento, sabe? Tipo, é um saco dizer isso, né? Faz eu valorizar muito mais as coisas que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, a forma que eu me visto, né? Isso que eu tava falando pra vocês, que faz pouco tempo que eu me visto do jeito que eu quero, sabe? Então, tipo assim, pra mim isso é uma conquista tão grande que eu imagino que pessoas héteros talvez não sei se elas passam por isso, sabe? Então, tipo assim, porque eles estão muito mais, eles têm essa obrigação de, tipo assim, eles têm que dar certo, eles têm que mostrar pra família deles que eles, ou pra sociedade, que eles podem ser amados e que eles podem construir uma família e que eles podem estar num trabalho bom. Enquanto, tipo, óbvio que algumas pessoas esperam isso de mim também, eu principalmente espero isso de mim também, mas acho que existe uma pressão menor, sabe? E eu olho pra trás e eu sinto muito orgulho, tipo, e fico muito feliz que hoje em dia eu consigo ser a pessoa que eu sou e, enfim, sabe, levar a vida que eu levo e, enfim, né, o meu próprio trabalho e tudo que eu tenho são coisas que por muito tempo eu sonhei, sabe, tá onde eu tô hoje. E isso me deixa muito feliz. Então é óbvio que eu penso assim, tá, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um relacionamento amoroso, eu não tô perto de ter filho, não tô, sabe, tem várias coisas que não estão naquele mundo ideal, padrão, ideal que é esperado, mas eu não posso negar que, tipo, eu avancei muito de onde eu tava, sabe? E isso já tem que ser o suficiente pra me deixar feliz. Acho que a gente tem que parar de olhar um pouco lá pra linha de chegada, que é onde a gente quer chegar e onde as pessoas esperam que a gente deva estar. E, tipo, olhar mais pra linha de partida, sabe? E olhar pra trás e ver, tipo, todas as coisas que a gente já conseguiu fazer agora, né? E ter sonhos originais, eu acho que isso também é uma coisa legal, sabe? Acho que a gente tem que aprender a sonhar nossos próprios sonhos e não sonhar, tipo, o que é esperado pra gente. Porque a sociedade é isso, gente. A sociedade, além de ela impor padrões, ela impõe os sonhos que a gente quer ter, sabe? Então, tipo, acho que se conhecer é meio que isso, sabe? Ver quais são os nossos sonhos de verdade como indivíduo e não sonhar, tipo, coisas que são esperadas da gente, sabe? Acho que quando a gente tiver sonhos mais originais, talvez isso amenize um pouco a nossa crise dos 30, sabe? Porque daí a gente vai, tipo assim, pensar formas alternativas de viver, assim, sabe? É o que eu penso, tipo.
Por exemplo, um exemplo, tá? Eu não tenho um carro, mas eu sei que é esperado de mim que eu tenha um carro e que as pessoas esperam que eu tenha um carro. Mas eu sou tão feliz de conseguir fazer todas as coisas que eu preciso a pé ou com transporte público que, tipo assim, gente, eu consigo ir e voltar do meu trabalho a pé. Tipo, pra mim, isso é algo que me deixa muito feliz. Eu acho, tipo, qualidade de vida, sabe? Então, é óbvio que eu podia estar pensando, que droga, não tenho um carro, né? Nananã. Mas, sei lá, eu acho que desde quando eu era menor, desde quando eu vivi na Dinamarca, que eu via, tipo, as pessoas usando bicicleta, eu pensava em formas mais alternativas, assim, de transporte. E hoje eu sou muito feliz de conseguir fazer as coisas a pé. Não tô dizendo que isso é pra me privar de ter um carro, tipo, talvez em algum momento eu vá ter um carro, sabe? Mas eu gosto também de usar ônibus quando eu vou pra casa dos meus pais, eu consigo ouvir uma musiquinha, né? Provavelmente em algum momento da minha vida eu vá ter um carro, talvez. Até hoje, na verdade, eu não tenho nem carteira de motorista pra contar pra vocês. Com 28 anos, eu devo ser uma das poucas pessoas que não tem carteira de motorista nessa idade, mas eu nunca decidi fazer, sabe? Mas esse é só um exemplo de coisas que não são esperadas, sabe? E é uma perspectiva que eu tenho sobre a crise dos 30, mas eu acho que esse sentimento de, tipo, urgência, de querer dar certo em todas as áreas da nossa vida é meio geral, sabe? E isso eu consigo fazer um link até com o próprio podcast, porque eu pensei, vou gravar 10 episódios, né? E cada episódio que eu ia lançando, eu ficava pensando, nossa, cada episódio tem que ter novos ouvintes, sabe? Tem que alcançar mais pessoas. E, na verdade, tipo assim, o crescimento ele não acontece de uma hora para outra, assim, sabe? O crescimento de uma comunidade, de um projeto. E todo mundo fala que sempre é mais importante a constância e tal. Só que é muito difícil. Acho que quando a gente se envolve muito num projeto, como eu me envolvi com esse podcast, que eu falo coisas muito pessoais, eu sinto que eu me exponho de uma forma, né, genuína aqui, sabe? E eu fico pensando, gente, se isso não é o suficiente, não que tenha que ser, mas é que a gente quer que as coisas deem certo, né? E muitos amigos vêm e falam, o podcast tá muito legal, eu tô adorando. E eu amo muito meus amigos, eu confio muito no gosto deles. Então, se eles estão gostando, é o melhor termômetro que eu poderia ter. Mas, enfim, depende de muitas outras coisas. Mas isso é uma coisa que eu pensei muito também sobre continuar gravando ou não, porque eu sempre me cobro muito para que, tipo, dê certo e alcance mais pessoas e se torne algo maior, mesmo sabendo que não deveria ser essa a preocupação. E nunca foi o objetivo principal de gravar o podcast. Mas não adianta, a gente tem esse sentimento de urgência de querer que as coisas deem certo, sabe? E que elas cresçam rápido e que a gente alcance todos os sonhos rápido. E eu penso que, tipo, pra minha profissão de jornalismo, seria muito legal ter um podcast de sucesso. Isso abriria muitas portas pra mim, né? Porque hoje eu tô num cargo que eu amo, que é de edição de vídeo. Mas infelizmente não tem muita visibilidade, sabe? O meu trabalho não é um lugar onde eu tô, tipo, na frente das câmeras ou me expondo muito tempo, assim, né? E muitas vezes pra minha profissão, pra gente dar certo, a gente precisa ter uma certa visibilidade. Então, mas enfim, são coisas secundárias, assim, sobre o podcast, sabe? Mas que eu queria compartilhar com vocês também, que estão acompanhando desde o começo e dando essa força. E a conclusão que eu cheguei sobre gravar mais ou não e seguir essa temporada ou terminar essa temporada e dar um tempo e depois começar outra, foi meio que
a conclusão, né? Foi meio que eu amo muito gravar, eu gosto muito, 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 e talvez vocês não percebam, mas eu acho que gravar o podcast faz muito mais bem pra mim do que pra vocês que ouvem e gostam, né? Então, tipo assim, é algo que me faz muito bem, que me deixa muito feliz. Só que tem esse lado de eu me cobrar muito, sabe? Pra que dê certo e que chegue a mais pessoas. E aí vira um paradoxo, assim, difícil que eu tenho que lidar, sabe? Mas a conclusão que eu cheguei é que eu acho que eu não vou encerrar a primeira temporada por aqui. Acho que eu vou seguir gravando mais alguns episódios, mas talvez com uma frequência menor, talvez não semanal, talvez quinzenal. Acho que vai ser uma coisa que eu vou meio que ir vendo, assim, até chegar numa frequência que funcione melhor pra mim, assim. Porque algumas semanas eu não conseguia gravar e aí eu me sentia muito mal, eu ficava me cobrando demais. E como ele é um projeto experimental, tipo assim, óbvio que eu quero fazer as coisas pra vocês, em respeito a vocês, mas eu tava me cobrando muito, assim, então eu acho que eu preciso encontrar uma frequência melhor, sabe? Mas essa é a conclusão que eu cheguei, então a gente não se despede aqui, a gente ainda vai ter alguns episódios essa temporada. E acho que principalmente porque agora tá chegando o final de ano, e final de ano é uma época que eu fico muito reflexivo. Então acho que a gente vai poder ter vários assuntos para poder conversar aqui nesse momento de final de ano, início de ano, sabe? Então eu quero gravar mais alguns episódios para essa temporada. E é isso, né? A gente vai se atualizando, eu vou contando para vocês. Mas eu não queria encerrar essa primeira temporada. Eu acho que ainda tem alguns assuntos que a gente pode conversar. E é isso, a gente se encontra nos próximos dias, né? Acho que para essa nova dinâmica funcionar é importante que vocês sigam, quem não segue o podcast, né? E porque daí vocês também vão recebendo notificação cada vez que chega um episódio, né? E é isso, se vocês gostam do conteúdo, tentem mandar para algum amigo de vocês que vocês acham que pode se interessar pelos temas e pelas conversas que a gente tem aqui. E é isso. Até sendo bem transparente com vocês, até agora a gente tem 60 seguidores e tem tipo uns 600 streams nos episódios. O que eu acho bastante, tá? Não acho que é pouco. Mas eu gostaria de poder contar com a ajuda de vocês pra gente ir alcançando aos pouquinhos cada vez mais pessoas, tá? Então é isso, gente. Tô chegando em casa. Um beijão pra vocês. Obrigado por me acompanharem aqui até em casa. E a gente se vê, tá? Beijão e boa semana pra vocês.